Bem, voltamos aqui. Eu tenho certeza que você está muito ansioso pela participação do Alexandre Garcia. Esse ícone do jornalismo brasileiro veio abrir nosso bloco de política aqui na Super Live da Gazeta do Povo. E vale lembrar que nós somos o único jornal do Brasil que publica o áudio e um texto diariamente do Alexandre Garcia. É isso mesmo, Paulo. Alexandre, é um prazer muito grande ter você aqui. Como eu sei que você está ansioso por aí também, diz pra gente qual avaliação você faz do atual momento brasileiro nessa virada de ano. 2022 tá aí com eleições, né? Manda o seu recado pra gente, Alexandre. Olá, minhas amigas, meus amigos da Gazeta do Povo. Ano terminando e hora de dar uma olhada para trás e procurar, com esse olhar no retrovisor, perceber o que vem pela frente. Não se tem bola de cristal, mas a gente pode ver que, na parte política, todos os adversários do atual presidente trabalharam em função da eleição do ano que vem. A CPI da Covid foi a maior confirmação disso. Exclusivamente, olha, ninguém se preocupou se a vacina é confiável, se é segura, se é eficaz. Não, eles não queriam isso, eles não quiseram discutir. Inclusive, o relator se retirou no dia que apareceram lá especialistas nesses casos. Não, queria saber era Bolsonaro, se podemos enfraquecê-lo ou não, né? E durante o ano todo apareceram as candidaturas, algumas com mais chance e outras sem chance alguma, né? Há muitos candidatos que foram picados pela mosca azul e começaram a levitar, né? Esqueceram de perguntar ali na esquina se você me conhece, sabe quem eu sou, né? Gente que é desconhecida do público em geral, do grosso do eleitorado, mas são enganados pelos áulicos que ficam em volta, pelas câmeras, pelos microfones, né? Porque há muito interesse de jornalistas em torno deles, só que eles têm pouco significado. E aí vão formando essa terceira via, que eu acho que é uma ilusão, né? Porque desde sempre, desde que Lula e Collor brigaram, né, nós sempre tivemos o ouro e o prata. Nunca demos muita bola para o bronze, né? Então tem gente disputando o bronze já, né? Quando se sabe que vai ser direita versus esquerda. E que para eliminar a esquerda tem que votar na direita, para eliminar a direita tem que votar na esquerda. Que não adianta o tom de cinza, né? Então, na política é isso. E o pior é que essas coisas influenciaram votações importantes no Congresso que diziam respeito a atendimento de demandas do povo que está em situação ruim por causa da pandemia, por causa do feche tudo, feche a porta, feche emprego, né? Tem muita gente precisando. E as votações foram atrapalhadas por essa visão fixa na eleição presidencial do ano que vem, a eleição de governadores, senadores, deputados em geral, né? Ou seja, a antecipação da eleição, da corrida eleitoral, prejudicou muito as votações desse ano, né? Inclusive para as grandes questões econômicas nacionais, né? Aí, para o ano que vem, já tem um fator que está ajudando o ano que vem. São essas chuvas que não param. Essas chuvas estão enchendo reservatórios de hidrelétricas. E isso é uma garantia de energia elétrica e de barateamento da energia elétrica. Agora, tem outras questões que preocupam, por exemplo, o agro, que foi o que manteve esse país durante o período de pandemia, está preocupado com a dependência de fertilizantes do exterior. Há fontes que estão segurando, né? Bielorrússia, China, por exemplo, né? Outras preocupações com as nossas exportações de produtos do agro para a China. A gente ficou numa grande dependência, né? Carnes, soja, principalmente, né? A indústria foi quem mais sofreu, né? O comércio está nesse fim de ano com oportunidade de recuperação, mas aí todo mundo
está preocupado com a variante. E essa é uma outra questão que tem que ser considerada, que é uma propaganda que toma o vírus como aliado. E é, de novo, olho na eleição, né? Se a gente assustar o país, as pessoas se paralisam de novo pelo pânico. O pânico paralisa e o pânico não deixa pensar e o pânico ainda atrapalha as defesas naturais do organismo, né? Ainda há muita coisa a ser feita no ano que vem, coisas essenciais que continuam, né? A água para o Nordeste, por exemplo, sob o ponto de vista político-eleitoral, é uma água que está irrigando os votos de Bolsonaro no Nordeste, que era um reduto do PT, né? Mas aí a propaganda também usa a Amazônia, né? Mas os fins são sempre os mesmos, são fins eleitorais, mostrando, dando uma visão na Amazônia legal como se fosse acontecimento dentro do bioma amazônico, que é diferente. E, enfim, o governo está funcionando, né, com tudo isso. E aí o que a gente tem a dizer, né, sob o ponto de vista político, eleitoral do ano que vem, é usando aquela frasezinha lá dos americanos, é a política estúpido, né? É a economia estúpido, né, que influencia na política. Se a inflação tiver baixa, né, se a renda real subir, né, se houver oferta de crédito com juro baixo, crescimento, desenvolvimento, né, isso vai beneficiar o governo, não resta dúvida, né? Agora, só para lembrar, aproveitando a oportunidade, eu cobri o milagre econômico brasileiro nos anos 70, pelo Jornal do Brasil. E o que eu constatei foi que não foi governo, foi o brasileiro, com dois fatores, otimismo e entusiasmo. Isso fez investir, abrir loja, abrir emprego, produzir mais. É por isso que há essa propaganda tão grande, campanha tão grande, pessimista, porque o pessimismo é o contrário de otimismo e entusiasmo. Então era isso, gente. Agradeço muito pela companhia de vocês, os assinantes aí da Gazeta do Povo. Vocês estão assinando um canal de informação que é super. Eu assino embaixo, endosso, né? Tanto que eu assino também. Então, feliz ano novo para todos nós. Fantástico, né? O Alexandre Garcia é sempre fantástico. Quem quer fazer companhia para ele com mais frequência, a sugestão agora é para clicar no link que está na descrição do vídeo e ter acesso a uma super promoção. Você vai ganhar 1 mês de acesso gratuito a todas as colunas exclusivas dos mais de 40 colunistas da Gazeta do Povo e depois 6 meses com 50% de desconto. Sabe quem vem agora, Paulo? Quem? Um grande amigo seu, meu também, Luiz Ernesto Lacombe. Tudo Oi, bem? Cris. Oi, Pousonoff. Tudo bom com vocês? Boa noite para todo mundo. Oi, Lacombe, tudo bom? Boa noite. Lacombe, eu vou te pedir agora para você usar aí a tua bola de cristal e nos dizer como vai ser o ano de 2022. Será que a gente vai sobreviver? Pousonoff, olha, eu vou dizer que vocês dois estão entre os melhores acontecimentos do meu ano, né? Encontrar o Pousonoff, conseguir trazê-lo aqui para São Paulo para participar do meu programa na Rede TV, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. E Cris não foi um encontro, foi um reencontro, né? Porque trabalhamos juntos na década de 1990 lá na Globo, no Rio de Janeiro, então um prazer enorme reencontrar a Cris, estou muito feliz, esse ano teve isso de bom, né? Esses encontros e reencontros. Sobre o ano que vem, Pousonoff, eu acho que vai ser mais ou menos como este ano, infelizmente, né? Eu juro a você que eu fiquei na expectativa que este ano a gente fosse ter a votação e a aprovação de 2 reformas importantíssimas, a tributária, que ainda está numa discussão danada, com 2 propostas, e a administrativa. Aí depois eu achei, bom, a tributária não vai sair, vamos focar na administrativa. A administrativa também acabou não saindo, ainda que o governo tenha conseguido este ano reduzir gastos públicos, né, reduzir o número de funcionários públicos, o pagamento de funcionários públicos, isso tudo foi reduzido, deu uma enxugada boa, apesar de
de não ter tido a aprovação da reforma administrativa, mas o que mata o Brasil, como sempre, são os oportunistas e os egoístas, né? A gente começou essa campanha eleitoral muito cedo, 1 ano e meio antes, a gente já estava em campanha, todo mundo em campanha eleitoral, todo mundo só queria falar nisso. Eu tentei evitar ao máximo essa pauta no meu programa diário na Rede TV. É um assunto sobre o qual também falo pouco nas minhas colunas na Gazeta do Povo, mas todo mundo botou esse olhar lá na frente, né? E isso nos atrapalhou terrivelmente, atrapalhou o país, atrapalhou o povo brasileiro. E eu acho que ano que vem, ano eleitoral, é difícil que a gente consiga ter a aprovação de reformas importantes como estas, né? Como a reforma tributária e a reforma administrativa. E acho que vai ser, bom, para todos nós, jornalistas, será um ano de muito trabalho, mas será novamente um ano de um debate dificultado, cancelado, banido, né, de muita desonestidade, de falta de argumentação, de apego a utopias e mundos irreais. Então, eu não prevejo, infelizmente, um ano de 2022 muito bom, não. Vamos ficar mais ou menos na toada deste ano, já que, como disse, a campanha eleitoral começou agora, começou com quase 2 anos de antecedência, 1 ano e meio de antecedência. E nisso os oportunistas e egoístas foram mestres. Luiz Ernesto, já que você lembrou aí do que não passou esse ano e que a gente gostaria de ter visto aprovadas reformas administrativa, tributária, algo que foi muito discutido, que atingiu muita gente e que com certeza vai vir forte no ano que vem, é a questão do combate às fake news, né? A gente já tem até um Ministério da Verdade meio instalado no STF, o tal do PL das fake news já ficando para 2022, e isso em ano eleitoral promete fazer um estrago danado, né? Cris, essa é a nossa maior preocupação, eu tenho certeza disso, né? A gente tem já leis suficientes para não ter nenhum problema quanto a isso, injúria, calúnia, difamação, ameaça, as leis já estão todas aí. Essa censura a que a gente foi submetido é inacreditável. Pô, eu estou com 55 anos de idade, 33 anos de carreira, jamais passei, nasci em plena ditadura no regime militar, em 66, jamais passei por uma situação assim. Acho terrível que a gente tenha se deixado levar, muita gente se deixou levar por isso, acreditando realmente nos semideuses do STF, com seus inquéritos ilegais, inconstitucionais, e eles determinam o que é verdade e banem o debate. Acho que o pior de tudo é essa tentativa de banir o debate, né? Eu sempre digo que é do debate que saem as melhores respostas, né? A gente não teria ciência se a gente não tivesse debate, se não tivesse discussão, não tivesse dúvidas, curiosidade, desconfiança, né, argumentação, tese, antítese, ponto, contraponto, e isso tudo o STF tem se encarregado de banir, de acabar com tudo isso. Então é uma preocupação muito grande, acho que o brasileiro de vez em quando dá uma rateada nisso, não fica atento ao que realmente importa. A liberdade a gente não pode fatiar, né? A gente não tem como fatiar, ela deixa de ser liberdade se você fatia, né? Se você dá liberdade a alguns e não dá a outros, você não está dando liberdade a ninguém, porque ela não pode ser simplesmente fatiada e distribuída, ou todo mundo tem ou ninguém tem. Então eu acho que é uma luta árdua, a gente vai continuar nesta luta aí nesses últimos dias de 2021 e teremos a vida inteira pela frente para continuar lutando pela liberdade todos os dias, de manhã até a hora de dormir. Não vai ter jeito, Cris. É uma guerra complicada, a gente sabe do poder que o STF tem, né? Tudo, a gente passa aí agora dias e dias pensando no que escrever, no que dizer. O Milor falava muito que para o livre pensar, basta pensar. Mas nós estamos sendo tolhidos nisso, né? No nosso pensamento. Quantas e quantas vezes eu escrevendo, eu fazendo comentários no YouTube, na TV, eu me peguei, mas espera aí, será que eu posso falar isso? Será que essa palavra eu posso usar? Então estão interferindo no nosso pensar também, não é só na cassação da nossa liberdade de expressão, de opinião. É um combate eterno, Cris. A gente vai ficar nisso o resto da vida e não dá para esmorecer. A gente tem momentos, viu o Pozonoff no início aí dizendo que eu estou contando os dias, sexta-feira eu entro de férias, assim, as colunas nos jornais eu mantenho, mas vou dar um tempo de YouTube e TV, mas de vez em quando dá um cansaço, mas não dá para parar, para esmorecer e para se entregar. É uma luta de todos nós, a luta pela liberdade.
Lacombe, bem, obrigado, né, por ter participado da nossa Super Live. Você sabe que eu sou um otimista, eu espero que você esteja enganado aí na maior parte das suas previsões. Espero que a gente tenha um ótimo 2022, que não seja tão pesado assim. A gente precisa, né, de um Precisa. 2022 mais leve do que foi o 2021. Muito obrigada, viu, Lacombe, pelas colunas, pela companhia, pelas entrevistas, e te esperamos em 2022. Não, peraí, também não vou passar por um pessimista, não. É um otimista com um olhar realista. E posso fazer um pedido da próxima vez, vocês me coloquem antes do Alexandre Garcia. Depois do Alexandre eu não tenho o que falar nunca. No fim de 2022 a gente vai lembrar dessa ordem. Obrigada, viu? E quem vem agora aqui para abrilhantar as análises políticas é Guilherme Fiuza. Olá, Cristina Grêmio e amigos da Gazeta do Povo. Bem, a retrospectiva de 2021 não é um exercício muito fácil para quem queira ser otimista em relação a 2022, né? 2021, minha impressão é de que foi uma versão piorada de 2020. E eu temo que 2022 seja uma versão piorada também de 2021. Naturalmente, espero que não seja assim. Em 2020, com a chegada da pandemia, a gente viu ali no lockdown a ideia importante do distanciamento social, né, das medidas racionais de mitigação de contágio, serem um pouco desfiguradas por propensões a controle e a brutalidade até, né? E em 2021, a vacinação, sendo também da mesma maneira, né, dentro da maneira como tem sido trazida a vacinação, nós vemos a ideia importante e fundamental de imunização, né, que é um princípio civilizatório, também se desfigurando aqui e ali, se degenerando em tentativas de segregação, né? Isso é muito sério, o ano termina com notícias preocupantes ao redor do mundo. A gente vê na Alemanha aquela medida de lockdown para não vacinados, né? Isso não há espaço para desenvolver aqui, mas evidentemente que são medidas sem critérios científicos, como vimos também na maneira como o lockdown foi implantado em muitas situações. E nós vemos, né, a caricatura disso, né, em várias autoridades. Aqui no Brasil, vemos prefeitos falando em caçar não vacinados e tal, todo um estado de espírito que é preocupante, que não é bom, que traz realmente um perigo de degeneração, né, do enfrentamento de uma crise sanitária em supressão de direitos básicos. E eu acho, Cris e amigos da Gazeta, que esse é o grande e único tema da humanidade para 2022. Né? A gente precisa, as sociedades precisam despertar, né, reagir às propensões totalitárias e trazer racionalidade ao enfrentamento da pandemia, que a gente espera aí, né, aí tentando ser um pouco otimista, que ao longo de 2022 a gente saia da situação tão excepcional e possa, com todas as feridas abertas e as cicatrizes, tocar a vida em frente. Obrigado e feliz ano novo para todos. Obrigada, Fiuza. Feliz ano novo para você também. Nos encontramos ainda no ar algumas vezes, acho que em 2021, mas vai ser um prazer ter você de novo em 2022. E olha, quem estaria conosco agora, representando até o programa Hora do Strike, que faz o programa todas as segundas-feiras comigo, com o Kim Paim, com a Bárbara Lacombe, Leandro Ruschel, era o Gustavo Gayer. Ele infelizmente teve um contratempo, não vai poder participar dessa super live, mas tem mais gente legal vindo aí, né? Não, a Gazeta tem o melhor time de colunistas do Brasil, né? Modéstia à parte, né? Pois é. Vamos chamar agora o meu amigo, o melhor baterista e o pior jogador de pôquer da Flórida, Rodrigo Constantino. Oi, Cris. Oi, Paulo. Bom, destacar o que foi mais relevante na política esse ano é uma missão bastante difícil, né?
Eu diria que dá para separar em alguns pontos. Primeiro, o casamento oficial agora do presidente Bolsonaro com o Centrão, né? É óbvio que isso desgasta a imagem de alguém que vem combater o sistema, em que pese o fato do presidente ter sido deputado em vários mandatos e ter os filhos na política, né? Ele tinha essa pegada de alguém que ia confrontar esse sistema e ele, ao selar essa união que era necessária do ponto de vista até legal, ele não pode lançar uma candidatura avulsa, mas é óbvio que tem um desgaste na imagem. Sair na foto ao lado do Valdemar da Costa Neto, né? E elogiando, dizendo que ele sempre foi do Centrão, que ele está em casa e coisas assim. Uma ala da base bolsonarista fica, sim, decepcionada e até com razão, porque percebe que a política não é local para românticos, para idealistas, é a arte do possível, onde o ótimo é inimigo do bom, né? E você tem que ser realista. Você precisa do Centrão para ter governabilidade. Não adianta chamar só o PL, o Progressistas de Centrão e fingir que o DEM, o MDB também não são Centrão, né? Então, como o próprio presidente disse, é melhor o Centrão do que o Esquerdão e é melhor o tipo de acordo que ele tem feito, inclusive conseguindo, né, indicar nomes importantes, como provavelmente Tarcísio para governo de São Paulo, do que fazia, por exemplo, o PT comprando o Centrão com o Mensalão. Quem é que tem saudade disso? Mas fica aí esse choque de realidade para alguns que foram mais ingênuos, talvez, em acreditar que o presidente pudesse peitar o sistema, né? Por outro lado, temos o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, agora sim como um político oficial, né? E isso também suscita algumas reflexões. Primeiro que, via de regra, o servidor público, ainda mais no poder judiciário, tem uma visão bastante tecnocrata do poder, né? Se as pessoas boas e decentes chegarem lá, tudo vai acontecer. Nas falas do ex-ministro Moro até aqui, nada se diz sobre execução do ponto de vista do realismo político. Nada se diz sobre governabilidade. Até mesmo o Moro já andou dizendo que tem gente boa no Centrão. Ou seja, já vai preparando o terreno para aderir ao sistema e não confrontá-lo. Moro que está vivendo esses meses do salário pago pelo Podemos, né, que vive de fundo partidário. Então é tudo isso, no mínimo, irônico. E, de novo, né, algumas pessoas estão querendo embarcar com uma visão mais romântica no Sérgio Moro como o Messias Salvador da Pátria. Eu acho que vão quebrar a cara caso ele vença. Qual é a chance disso? Na minha leitura, é muito baixa, né? Ele vem se mostrando aí não só um traidor da ótica de muitos bolsonaristas, como alguém muito lacrador e com pautas mais globalistas, mais tucanas, que eu acho que vai afastar uma boa parte do eleitorado de direita. E aí tem os outros da suposta terceira via, Dória e companhia, né? Eu acho que é uma disputa muito acirrada para ver quem consegue chegar perto da medalha de bronze. Não merece nem muita menção. E claro, temos o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, correndo aí, né, como favorito segundo as enquetes, as pesquisas, se é que dá para acreditar nisso, né? E o que isso diz sobre o Brasil? Isso diz que o Brasil ainda está muito longe de ser um país sério. Infelizmente, é uma republiqueta que, com companheiros supremos, conseguiram ali colocar o Lula, que devia estar atrás das grades, como um candidato elegível em pré-campanha, tentando atrair gente mais moderada, né? O Alckmin e companhia, acenando para a classe média. De novo, Lulinha, paz e amor. É preciso ser muito cego para querer acreditar, né, nessa embalagem, nesse manto, uma vez mais. Então, é um perigo muito sério que paira sobre o Brasil. Nós estamos vendo outros países latino-americanos de novo, ou pela primeira vez em alguns casos, caindo nas garras do Foro de São Paulo, e o que isso representa, né? É uma ameaça concreta à democracia. Infelizmente, muita gente da velha imprensa faz vista grossa para esse tipo de risco, né? Porque tem uma visão, um viés mais ideológico, mais à esquerda mesmo, ou porque sente saudades ali das verbas que o PT no poder distribuía para esses veículos de comunicação. É nesse meio que nós temos uma Gazeta do Povo fazendo um trabalho tão sério, tão corajoso e tão independente.
É por isso que eu aproveito também esse momento para agradecer bastante aí a todos vocês, assinantes da Gazeta do Povo, e, claro, nos vemos em 2022, porque o que não vai faltar é emoção na cobertura dos principais acontecimentos políticos de um país desse jeito, nesse clima, com essa polarização em ano eleitoral. Nos vemos em 2022. Valeu, turma! Com certeza, Rodrigo, não vai faltar emoção em 2022. Nós estaremos acompanhando todas as notícias políticas para passar essa emoção para você, leitor, assinante, espectador, que nos acompanha pela Gazeta do Povo e pelas redes sociais.